Agora tá. Então, é importante a gente entender a diplomação como um ato declaratório, já falei isso, vou repetir várias vezes, não é um ato constitutivo de direito, porque quem constitui o direito é o dia da eleição, é o povo lá nas urnas votando, mas sem a declaração do poder judiciário eleitoral, né, da justiça eleitoral, falando que o cara ele foi eleito, recebendo o diploma, ele vai ficar. Esse ato é muito importante, até para considerar prazos, por exemplo. Então, eu peço para vocês terem atenção, porque ele vai se tornar o prazo final aqui na ação de investigação, mas, por exemplo, na ação de impugnação ao mandato eletivo e na ação que a gente vai ver agora, é o marco inicial, tá? Legitimidade, falamos quem que é, né? Pré-candidato, candidato e tal. E quem também pode sofrer a ação, pré-candidato ou candidato, né? Independente. Parei na competência. Competência vai ser a mesma da ANE, gente. Olha só. Justiça eleitoral, juiz eleitoral. Se a gente estiver falando de eleições municipais, né? Vereadores e prefeitos. TRE, quando se a gente estiver falando de deputados federais, deputados estaduais, senadores, governadores, a gente direciona ela para o TRE. E o TSE exclusivamente nas eleições de presidente e vice-presidente, ok? Então, a competência não muda tanto. Olha só. Quais são os efeitos, né? Então, tá bom, o cara levou uma ação de investigação nas costas. Quais são os efeitos que o cara vai ter que arcar? O diplomado, né? Ele de cara, ele vai ser afastado do cargo, mesmo sem ele ter tido trânsito em julgado dessa ação, tá bom? E o recurso vai ser recebido apenas no efeito devolutivo. Aí volto para a gente falar sobre o efeito devolutivo lá no processo civil, que o recurso, quando é recebido em duplo efeito, só para relembrar vocês, devolutivo e suspensivo, né? O efeito suspensivo, ele vai o quê? Ele só vai ter... Se o recurso for recebido em efeito suspensivo, aquela decisão lá, né, que afastou o cara do cargo, só vai começar a produzir efeitos depois da decisão, porque ela foi recebida em efeito suspensivo. Ó, vamos aguardar aqui para não ter problema. Então, é importante a gente entender esses efeitos devolutivos e esses efeitos suspensivos, tá bom? Pode falar. Esses recursos, quem que julga esses recursos? Porque, na verdade, tem lá, o TSE é só do presidente da República, o TRE é do governador, do senador, e essas coisas. Quem vai julgar esses recursos? Então, aí vai depender da instância. Por exemplo, se for o juiz eleitoral, aqui no âmbito municipal, que der uma decisão, para quem que eu vou direcionar o recurso? Vai ter que ser a instância acima? TRE, né? Agora, se for, por exemplo, governador, então que a ação correu no TRE, o recurso vai para o TSE. Entendi. E no caso do presidente, STF. Tá bom? Obrigado. Obrigado. A gente vai começar a ver semana que vem, Silvano, os recursos, tá? Até hoje, nós estamos vendo as ações. Então, a gente já falou sobre 2 ações, vamos falar sobre a terceira. E aí, na semana que vem, a gente vai falar sobre os recursos. Então, a gente repete essas questões de efeito, tá? De processamento, para quem que eu vou direcionar o recurso a partir da semana que vem, tá bom? Mas, enfim, nessas decisões da ação de investigação, não tem efeito suspensivo. Então, ela é recebida automaticamente, mesmo na pendência do recurso, na pendência do julgamento do recurso, o efeito já vai acontecer. O diplomado, né, a pessoa que recebeu o diploma já vai ser afastado ali do cargo, beleza? Ah, o cara era candidato, não ganhou. Não vai ter um efeito
tão significativo para ele, né? É mais no sentido de quem realmente tiver alguma questão, né? Que tivesse delito. Abuso do poder econômico ou político, e ainda os exemplos que eu coloquei aqui, já falei, né? Direcionei aqui para o José Vitor, quando você utiliza em demasia os meios de comunicação que causam uma desproporcionalidade entre os candidatos. O sistema eleitoral, ele busca, a partir das propagandas eleitorais gratuitas e até essa distribuição de recursos, que a gente já discutiu várias vezes, né, sobre o fundo eleitoral, seria uma igualdade entre os candidatos. Então, quando eu percebo que há uma desigualdade, até porque o cara é muito rico, então ele vai lá e, sei lá, tipo Trump, assim, eu não sei, eu não posso falar porque eu não tenho conhecimento se o Trump, quanto que o Trump investiu do próprio bolso e tal. Mas o Trump era um dos caras mais ricos dos Estados Unidos. Vamos supor que ele coloca lá uma parte da fortuna dele inteira lá nas eleições. Se fosse no Brasil, porque eu não conheço a lei americana, então não pode dizer, mas se fosse no Brasil, haveria um abuso do poder econômico, entendem? Porque só porque o cara é rico, ele vai ser desproporcionalmente beneficiado por causa do dinheiro dele. É isso que essa ação de investigação vai tentar coibir aqui de alguma maneira, tá bom? Procedimento, gente. O procedimento, ele é sumaríssimo, tá? Mas falar que o procedimento é sumaríssimo não significa que é mais fácil, não. Na verdade, o procedimento sumaríssimo para o advogado pode ser até mais complicado, porque ele precisa de produzir provas, na maioria das vezes, pré-constituídas. Vocês entendem o que é provas pré-constituídas, quando eu falo isso? Tem alguém que consegue? Tem que ser antecipada, pré-constituída é antecipada, não, professor? Silvana, eu já tenho que ter a prova. Para eu entrar com uma ação de investigação contra alguém, eu tenho que ter provas. Entende? Entendi. Então, assim, claro, eu vou poder produzir provas ao longo do processo. Ouvir uma testemunha, pedir um depoimento, juntar documentos. Mas eu preciso de mostrar para o juiz ali que tem um pequeno indício, né? Porque, inclusive, acho que já falei isso para vocês, mas a pessoa que entrar com a ação, ela pode responder, né? Por má fé, por ter entrado com uma ação contra um candidato, só por entrar. Porque senão vocês imaginam, né? Toda hora, todos os candidatos concorrentes iam ficar entrando com ações eleitorais um contra os outros aí. Então, o procedimento sumaríssimo, ele vai estar lá no artigo 22 da Lei Complementar 64. E basicamente é o seguinte, ó. Eu entro com a petição inicial, já tento indicar ali as provas que eu pretendo produzir sobre o abuso de poder econômico, sobre o abuso de poder político. Aí, ali, o que pode acontecer? O juiz pode ler e vai falar, cara, sério? O cara comprou, sei lá, a tiragem inteira da revista para fazer propaganda pessoal dele? Então, ali o juiz já pode formar um convencimento e ele pode dar uma liminar, até porque a gente está falando de abuso de poder econômico, né? Então, assim, eu preciso de suspender um determinado ato que está envolvido aqui ao abuso de poder econômico ou ao abuso de poder político, né? Então, ele pode conceder uma liminar inaudita altera partes. Você sabe o que é isso, né? Inaudita altera partes é sem ouvir a outra parte. Então, eu entro com a petição inicial e eu já peço que o juiz dê uma liminar independente da citação no réu, tá? Mas aí a minha prova ela tem que ser muito robusta para o juiz conceder, tá bom? Mas, ok, é possível e acontece, tá bom? Porque, às vezes, o ato, inclusive, o ato que está sendo questionado, ele ainda está ocorrendo. Por exemplo, já falei isso para vocês, o comitê do partido está sendo dentro de uma escola pública. Peraí. Isso é abuso, né? Então, o juiz, ele já dá uma liminar suspendendo
assim, o direito, aquele ato, né, de quê? De ter o comitê dentro de uma escola pública, né, de um prédio público, cedido ali pelo prefeito. Não pode. Eu não posso utilizar espaços públicos para beneficiar um ou outro. Então, para isso que o juiz ele tem que analisar. Mas beleza. Aí ele deu a liminar dele, aí ele manda citar. E uma coisa importante, pessoal, na justiça eleitoral, que acontece muito mesmo, não é igual na justiça comum, que vai mandar oficial de justiça, citar o cara na casa dele. Gente, é um mês, né? Eleições, é tudo rápido. Então, a gente recebe intimação por telefone. O pessoal aí, né, da justiça eleitoral liga para os advogados. Aqui, você viu, né? Tem uma decisão aqui contra o seu candidato, tá bom? Tô te intimando, beleza? Beleza, tá recebido. Basicamente, as formas mais fáceis. Na jurisprudência, a gente sabe que você fala de fax, e-mail, telegrama, mas hoje eu já entendo que pode ser por telefone, por WhatsApp, tá bom? Qualquer forma que dê ciência inequívoca para aquele candidato, tá bom? A partir daí, ele tem 5 dias para apresentar a defesa. Apresentando a defesa e o juiz entendendo que aquela causa está madura, o que ele vai fazer? Ele pode julgar, fazer o julgamento antecipado da lide. Cuidado, né? Isso aqui já ajudando vocês em aula de processo civil. Não confundam o julgamento antecipado da lide com liminar concedida e inaudita altera partes. E nem liminar. Muita gente, em prova, confunde o que é esse conceito do julgamento antecipado da lide. Mas o julgamento antecipado da lide é um julgamento, é sentença, não é decisão liminar, tá bom? É que o juiz ele olha para as provas que foram apresentadas pelas partes e ele já se convence, ele fala assim, cara, não precisa vir provar, mostrar testemunha, porque aqui, ó, não tem dúvida nisso aqui, eu já me convenci. Então, existe essa possibilidade do julgamento antecipado da lide, tá bom? Por que chama julgamento antecipado da lide? Porque, na verdade, eu estou atravessando aqui uma fase processual, que seria a fase instrutória, né? A fase de produção de provas. Então, por isso que é julgamento antecipado da lide. Não tem nada a ver com decisão liminar, né? Tanto que uma decisão liminar, ela vai ser objeto de quê? De agravo de instrumento. A decisão de julgamento antecipado da lide, né? O julgamento antecipado da lide é uma sentença que vai sofrer um recurso de apelação, tá bom? Ok? Espero que vocês tenham captado. Pode falar, Silvano. Aqui no julgamento antecipado da lide aqui, porque aqui está todo um esquema direitinho, como que corre o processo, o procedimento aí. Aí, a pessoa, o impugnado lá vai ter 5 dias para apresentar a defesa. Aí, mesmo ele apresentando a defesa, quando chegar aqui nessa possibilidade de julgamento, aí o juiz aqui ele pode pôr fim em tudo. Pode pôr fim em tudo, porque, inclusive, olha só, eu já tenho os argumentos da parte autora, tenho os argumentos da parte réu. Mesmo que eles falem assim, eu quero produzir provas orais, quero produzir provas periciais, qualquer outro tipo de prova, às vezes algum documento, a gente vai falar assim, cara, mas contra esse documento aqui, nenhuma prova que vai ser produzida vai vencer essa prova. Essa aqui que é a prova cabal. Então, eu já estou... Eu estou com um caso agora, exatamente disso, não é na justiça eleitoral, mas eu estou agravando o quê? O juiz falou, olha, a gente pediu oitiva de testemunha, o juiz falou, não, estou convencido já, eu já vou, inclusive, marcar o julgamento antecipado da lide. Com isso, o que a gente fez? A gente agravou e eu estou falando do cerceamento de defesa, né? Porque na Constituição Federal não dá o direito para a gente à ampla defesa, ao contraditório, ao poder produzir qualquer prova que venha a provar o meu direito. Então, eu estou entrando com um agravo de instrumento para quê? Para o juiz
em tese, né? Se a gente ganhar. Uhum. Para o tribunal falar assim, juiz, você vai ouvir sim. Antes de ouvir, você não vai sentenciar. Mas olha que perigo aqui, né? Eu não sei se é a meu favor, às vezes até é. Mas o juiz já falou, não, eu já tô, os documentos juntados nos autos são suficientes, portanto, indefiro a produção de provas testemunhais, aqui no caso, né? Então, é diferente. Agora, da próxima decisão que o juiz der, já vai ser a sentença. E da sentença cabe recurso, apelação. Tá bom? Obrigado, professor. Possibilidade, Silvano, porque o juiz pode falar, não, beleza, apresentou, então vamos lá. Foi arrolado testemunhas. Aí a Justiça Eleitoral vai ter que correr, chamar essas testemunhas, né? Na verdade não, porque as testemunhas a gente já apresenta falando que essas testemunhas comparecerão a julgamento independente de intimação. E aí o juiz vai ter 5 dias para ouvir testemunhas. Ouvindo testemunhas em 5 dias, se o juiz ainda não estiver convencido, ele pode solicitar alguma diligência, por exemplo, eu quero que você apresente a sua declaração de imposto de renda, candidato, que você não apresentou, e para mim vai ser importante. Mais 3 dias para a realização de diligências, 2 dias para as alegações finais do processo. Aí eu coloquei um quadrinho, né? Se o MP não for parte, porque várias vezes nas ações de investigação é o MP que propõe a demanda. Se ele não for parte, ele vai ter 2 dias para fazer um parecer. Juiz, entendo que esse candidato aqui, esse ato retrata um abuso de poder econômico. Ele vai dar o parecer. E aí o juiz vai ter mais 3 dias para sentenciar. Coloquei relatório porque caso aconteça dessa ação correr no TRE ou no TSE, nós não estamos falando de juiz, nós estamos falando de um colegiado. Então, o relator tem 3 dias para fazer o relatório. Gente, o jogo é rápido, tá? O jogo é rápido. Depois vai para o revisor, procurador eleitoral, 48 horas para dar o parecer. O procurador eleitoral é o MP da segunda instância, né? Então, é o procurador eleitoral. Na justiça aqui seria o procurador de justiça, tá bom? Cuidado, não é procurador do estado, viu, gente? Não é procurador do município, né? Eu acho que não sei se isso vocês também já é claro. Eu tô falando coisas que às vezes eu lembro que os alunos, de uma forma ou de outra, entendem, custa para entender. O procurador de justiça é como se fosse o órgão superior ao promotor de justiça, tá? Esse cara chama procurador de justiça. Então, se eu tenho promotor eleitoral, é como se o órgão acima dele fosse do procurador eleitoral, ok? Não tem nada a ver com a AGU, tem nada a ver com procurador do Estado. Eu quero fazer concurso para procurador do Estado, procurador do município. Tem nada a ver. Procurador de Justiça é do Ministério Público, tá? Igual tem o PGR. Tudo bem? Beleza. Bom, aí se isso estiver correndo no TRE ou no TSE, inclusão em pauta na primeira sessão subsequente ao revisor ter feito a revisão do relatório. E aí vai ser dada a decisão, né? Se for em primeira instância uma sentença, primeira instância não, me perdoe. Se for pelo juiz eleitoral, uma sentença. Se for pelo TRE ou pelo TSE, uma decisão colegiada, ok? Um acórdão. Por quê? Não significa, gente, isso é muito importante no direito eleitoral, não significa que só porque está no tribunal que é segunda instância, né? O que eu quero dizer? O cara que está concorrendo ao cargo de governador, obrigatoriamente o processo dele vai correr no TRE. Ele não vai passar pelo juiz eleitoral. Por isso que a competência é importante. E na hora da prova, o grande erro, às vezes, está aqui. O cara falar, juiz eleitoral, quando o juiz eleitoral der a sentença, vai para o TRE. Mas não é.
Às vezes, quem vai dar a primeira decisão da ação é o próprio TRE. E se for no caso, então, de eleições presidenciais, vai ser o quê? O TSE, que vai dar essa primeira decisão sobre o caso. E o recurso, que vai ser interposto em 3 dias, depois nós vamos falar qual vai ser o recurso, mas o recurso vai para o STF, ou o recurso vai para o TSE, ou o recurso vai para o TRE, tá? Então, aqui depende de onde começa o processamento da minha ação, ok? Beleza, pessoal? Então, atenção, tá? Então, tá aí o procedimento sumaríssimo. Depois vocês vão ter tempo aí para namorar aí o esqueminha. Eu tentei resumir, né, o que fala o artigo 22, em termos de prazo, para ficar mais fácil para vocês. Quais são os efeitos da decisão? Coloquei sentença, mas se for uma decisão colegiada, pode entender-se como acórdão, ok? Efeitos da decisão. Cassação do registro da candidatura. Nesses casos, se a decisão for dada antes da proclamação dos eleitos, eu ainda nem sei quem vão ser os eleitos, e aí saiu a decisão do juiz, né, no sentido dando procedência ao pedido, vai cassar o registro daquele cara. Ou seja, cassando o registro dele, mesmo se ele tiver ganhado ali nas urnas, o registro dele foi cassado, ok? Ou decretar a inelegibilidade do réu por 8 anos, né? Que é aquilo que a gente vê lá na ficha na lei da ficha limpa. Por 8 anos, se essa decisão sair depois da proclamação dos eleitos. Se essa decisão sair depois que eu sei quem que já foi eleito ou não. Aí eu decreto a inelegibilidade, ok? Agora, se essa decisão sair depois da diplomação, o que vai acontecer com esse candidato eleito? Cassação do diploma, ou se ele já estiver exercendo o mandato eletivo dele, cassação do próprio mandato eletivo, tá bom? Então, observem. Coloquei uma súmula aí para vocês marcarem no TSE, tá erradinho ali, mas a inelegibilidade deve fluir a partir da data da eleição. Isso foi uma discussão por muito tempo, se esses 8 anos começavam a correr da data do ato abusivo, da data das eleições, da data que saiu a decisão, da data do trânsito em julgado, da data da diplomação. Então, a súmula 19 do TSE vai falar que considera-se a data da eleição, tá? Então, o cara fica 8 anos a contar da data das eleições. Beleza? Ok, gente? Professor, quando fala da data da eleição, é da data do dia que foi feita a votação lá. Dia da votação. Se foi só primeiro turno, no dia da votação do primeiro turno, né? Se por acaso for segundo turno, no dia da votação do segundo turno. Tá bom? Tá bom. Obrigado. Posso continuar, gente? Ou vocês estão cansados? Dá para continuar? Nós estamos cansados, né, professor? Deixa para a próxima. A matéria está tranquila. Hoje. Tranquila, essa aqui é Ontem foi descanse. Como é que é? Pra você, né? Eu trabalhei até meia-noite, filho. Contador não tem folga, não. Hein? Gente. Eu tive que fechar a folha. É porque, na verdade, assim, eu entendo. Eu queria falar, só que eu acho que meia hora não vai dar para falar tudo. E é um artigo. Só para não deixar, eu ainda continuo trabalhando, porque agora a gente tem que fechar a folha e depois fazer o E-Social. Eu estou penando com o E-Social agora. Então, minha vida é trabalho. Glória a Deus. Mas é bom, gente. É bom. Eu falo isso com o Mário. Quando bom. a gente fala que a gente está trabalhando muito, eu falo, gente, mas que bom, né, que a gente está trabalhando. Pior é se a gente quisesse trabalhar e não estava trabalhando, né? Aí era um problema. É claro, o trabalho é bênção, né? Trabalho é bênção. No final é porque tá dando certo.
Não acredito que está dando certo. Aí. Então, olha só, gente, é porque, na verdade, eu vou entrar com uma ação. Então, deixa eu falar só uma coisa, eu não vou falar sobre a matéria toda. Nós vamos estudar uma ação que se chama recurso contra a expedição de diploma. Apesar do nome, não se trata de um recurso. Na verdade, a doutrina já brigou muito por isso, porque o diploma não é expedido por uma autoridade judicial, né? Pelo juiz eleitoral ou pelo tribunal, expediu o diploma ali para o candidato. Então, se eu tenho um ato judicial, então seria um recurso, sim. Por isso que se chama recurso contra a expedição de diploma. Mas vocês vão entender que o processamento dessa ação é um processamento como se fosse um processo de primeira instância. Por isso que eu estou chamando a atenção para a gente tomar cuidado, a gente não falar que é recurso, porque da decisão que julgar esse recurso contra a expedição do diploma, vai caber um recurso. E aí sim eu estou falando segunda instância. Tá bom? Então, de antemão, eu gostaria de fazer este adendo para vocês, que nós vamos falar de uma demanda que chama de uma ação, um tipo de ação, é a terceira que nós estamos vendo, e a última, existe ainda mais duas ações que eu não vou falar, mas talvez um aluno vai fazer um trabalho para mim, e aí eu vou pedir para ele apresentar para vocês, mas eu fico satisfeita de vocês estudarem essas três, que são as mais importantes, tá? E as mais difíceis também. O recurso contra a expedição do diploma não é um recurso processual, um recurso, é uma ação. Por quê? Desta decisão vai caber, inclusive, um recurso, tá? Essa ação, ela vai, eu não vou explicar, mas só falando aqui, né? Ela vai ser cabível em quais hipóteses, né? No caso de inelegibilidade superveniente ou de natureza constitucional. Ou seja, o cara foi diplomado, mas ele é inelegível por alguma razão, ok? Então, primeiro, matérias constitucionais eu posso alegar a qualquer tempo, né? Então, eu vou ter o prazo, que também vai ser decadencial, que é um pouco incoerente no que eu estou falando, mas eu vou ter o prazo aí de depois da expedição de diploma para falar, cara, ele era inelegível. Inclusive, ele nem é dessa cidade, ele foi eleito nessa cidade, mas, na verdade, o fórum dele, né, o título dele é da outra cidade. Isso não é uma condição de inelegibilidade, é uma carência de condição de elegibilidade, que é diferente. Mas, enfim, então isso pode ser questionado, tá bom? Então, a gente vai ter essa ação, que ela é considerada, às vezes, como um recurso, parte da doutrina chama de recurso, porque o ato da diplomação seria um ato judicial. Mas não é um ato jurisdicional, tá? É muito mais um ato declaratório mesmo, né? Um ato, eu estou aqui só declarando alguma coisa. Então, na verdade, é um recurso contra este ato, mas que vai iniciar um processo jurisdicional. Iniciar um processo em que vai ter partes e julgamentos, tá? Então, eu vou voltar com isso na próxima aula. É bem curtinha, é bem fácil, a gente vai conseguir ver, mas eu quero muito que vocês já venham com esse entendimento. Que a gente não está falando de um recurso, nós estamos falando de uma ação. E olha, o procedimento é bem tranquilinho, ó, tá bom? Então, pessoal, repassarei, porque eu não estou disposta a passar essa parte correndo, desesperada para terminar, não. Então, na próxima aula a gente continua, tá bom? E aí, professor, bom demais. Valeu, professor. Obrigado. Aí, né? Para todos nós, né, gente? Que não é só vocês, para mim também. Bom final de semana para todos.
Tchau, Boa gente. noite, Silvana. Um abraço, galera. Tchau, professor. Obrigado. Bom final de semana. Falando. Um abraço, pessoal.